Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que lá estava, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir. E de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no texto que acabamos de ouvir, os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que havia sido apanhada. Havia sido pega com a mão na massa, cometendo adultério. E estes homens, fariseus e escribas, colocam a mulher adúltera no meio e dizem: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, em sua lei, manda apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Que dizes tu? Na verdade, meus queridos, o verdadeiro acusado não é a mulher adúltera. Não, a mulher não está sendo acusada. Quem está sendo acusado é Jesus. A mulher adúltera só serve como desculpa para os inimigos do Senhor encontrarem um motivo para condená-lo. A sorte da adúltera recairá sobre Jesus. Se ela deve ser apedrejada pelo seu pecado de adultério, no final, os inimigos de Jesus
tentarão apedrejá-lo pelo seu pecado de blasfêmia. Perceberam? Entenderam? Colocam a Jesus frente a um jogo de sinuca. Se correr, o bicho pega. Se correr, o bicho cai. E é surpreendente que não se fale do parceiro. Onde está o homem com quem a mulher estava adulterando? Porque, meus queridos, é difícil você cometer adultério sozinho. Porque o parceiro também não foi agarrado. Em todo adultério, a mulher, sempre a mulher, é considerada como culpada e não o homem. É a história de sempre, sabem? A agressividade, a violência, as paixões sempre se descarregam sobre os mais fracos. Os mais fortes conseguem se safar, conseguem escapar por causa do poder social, do poder cultural, do poder político, do poder econômico. Os fracos sempre são vítimas. Os fracos sempre são vítimas porque eles não têm recursos em todos os sentidos. O único recurso, sabem, dos fracos, sabem quem é? Sabem qual é? O próprio Deus. Para e pensa o que te estou falando. O único recurso dos fracos é Deus. Diante da pressão da multidão, especialmente a pressão deste grupo de escribas e fariseus, Jesus fica calado. Jesus fica calado. Se Deus parece calar-se, se Deus parece calar-se, acontece isso porque já nos disse tudo. Quando Deus se cala, não tem mais nada a acrescentar. Deus só deseja que escutemos com maior atenção a palavra que nunca chegamos a compreender perfeitamente. A palavra de Deus não se gasta. A palavra de Deus é perpétua. É perpétua, é sempre presente. Não se dilui. Não desaparece. É perpétua a palavra do Senhor. Se soubermos escutar atentamente a palavra de Deus, jamais você, sabe, vai se precipitar em nada. Não precisamos nos precipitar. Precipitar por quê? Para quê? No ritmo acelerado, nesta sociedade que nós estamos convivendo, existe um gasto tremendo de palavras. Vivemos numa sociedade cada vez mais reacionária. Todo mundo tem uma coisa a dizer. Todo mundo tem uma acusação. Vivemos numa sociedade que vive só acusando, vive só condenando. E vou lhe dizer, diante desta sociedade precisamos analisar, mas analisar calmamente.
Estamos cada vez mais distante do valor de um que silencia para escutar a ressonância das palavras e atos. Somente quem pode entender o silêncio de um amigo, pode entender e compreender suas palavras. Mas quem é incapaz de entender o silêncio de uma pessoa, também nunca chegará a compreender suas palavras. Por causa da tanta pressão da multidão, que insistem, Jesus abandona o silêncio para pronunciar palavras curtas, mas profundas. A mensagem de Jesus é curta, mas profunda. É como uma espada que vai cortá-los a todos por dentro, na consciência. Quem dentre vós não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Vocês sabem que a primeira pedra é aquela que mata, é a maior. E o efeito destas palavras é marcante. Olhem como as palavras têm poder. As palavras têm consequências. As palavras têm consequências. Ao ouvirem o que Jesus disse, todos foram-se embora, um após outro, a começar pelos mais velhos. Por quê? Porque eles estão escutando a própria consciência, porque a própria consciência deste povo, dos escribas e fariseus, les acusava de pecado. O detalhe, a começar pelos mais velhos, poderia dizer que se trata da ampla experiência de fraqueza humana, porque os mais velhos são os que mais têm vivido. E quanto mais vivemos, mais possibilidades temos para cometer erros na vida. A palavra de Jesus inibiu esses homens a cometer um ato de violência. E eles renunciaram à violência. O fato de eles irem embora já é uma confissão implícita do seu pecado. Eles confessaram publicamente que são pecadores, sem dizer uma palavra, só o fato. O fato de eles irem embora já dizia: somos pecadores. Não temos essa moral de apedrejar esta mulher. Mas concretamente podemos dizer que Jesus é situado duplamente em relação aos fariseus, porque foi uma cilada que Jesus desfez. Cilada é desfeita em relação à mulher adúltera, e a absolução foi feita. Diante do pecado que é mais pesado que as pedras em que eles estão pegando, Jesus, vindo de fora, está só enquanto a mulher está diante dele. A mulher fica só com Jesus.
Meus queridos irmãos, eu te pergunto, quem de nós não tem pecado? Quem de nós não tem cometido pecado? A cena do Evangelho de hoje tem sua ironia divina. Uma ironia divina, sabe? Aquele que é a santidade participa sem limite e encontra-se com uma pecadora. Aquele que é a santidade, que é Jesus, participa sem limite e eternamente com o Pai e no Pai, e se encontra com uma pecadora. E o que fazer diante de um pecado? O que fazer diante de alguém que cometeu um delito? O que fazer diante de alguém que mostrou sua fragilidade humana? Jesus nos ensina: perdoa-os. Perdoa-os, acolhe-os. A igreja, meus irmãos amados, não é para os perfeitos, e sim para aqueles que procuram perfeição. São para os fracos, para os doentes. Não pensemos que a igreja é um ninho de pessoas perfeitas, não. São pessoas machucadas, são pessoas dilaceradas, são pessoas sofridas, de uma ou outra forma. Pessoas que são fracas, ou que somos fracos. São pessoas que carregamos os pecados. Mas se alguém peca, não deve encontrar na igreja condenação. E a igreja deve ser aquela que tem o perdão de Jesus. É uma incoerência ver pessoas fracas dentro da igreja e condená-las. Quem vai condená-las? Quem és tu para condenar alguém? Se Jesus não condenou, quem somos nós para condenar? Quem somos nós para enviar pessoas para o inferno? O rigor do nosso julgamento sobre o nosso próximo mostra, em primeiro lugar, que desconhecemos a nossa própria fragilidade. Que desconhecemos, ou de repente não que desconhecemos, mas nos esquecemos de que temos defeitos, de que você não é um super-homem, um super-pai, um super-marido, uma super-esposa, uma super-mãe. Todos somos pecadores diante de Deus e diante dos homens. Quando chegamos na missa, a primeira postura que se tem diante do Pai Eterno é dizer: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, de pensamentos, palavras, obras e omissão. Não são poucas, são muitas as vezes. A primeira postura que todos nós temos é que somos pecadores. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é mais santo do que ninguém. Por isso devemos sempre, nesta relação de irmão, ter a postura de cobrir a fraqueza e a miséria também do nosso irmão. Sabe o que significa cobrir? Aquilo que muitas vezes nós não fazemos, porque nós estamos esperando que alguém deslize para eu falar para todo mundo quem verdadeiramente ele é. E quem é você?
para descobrir a fraqueza e a miséria de um irmão? Quem faz isto não aceita sua própria miséria e sua própria fraqueza. E ali está Jesus escrevendo no chão. Escrevendo no chão. Parece não ter importância. No final, Jesus lhe disse a esta mulher: eu não te condeno, eu também não te condeno. O único que podia condená-lo é Jesus, porque não tinha pecado. Mas ele não veio para condenar, ele veio para salvar, ele veio para perdoar, ele veio para ressuscitar, ele veio para restaurar. Vai em paz, criatura, vai em paz, minha filha. E de agora em diante, não peques mais, não peques mais. São palavras poderosas de Jesus. Poderosa de pleno perdão do pecado. Estas palavras finais de Jesus são dirigidas à mulher. À mulher. E aqueles também que se declararam juízes desta pecadora. Jesus fica ali para receber novamente a todos. Jesus não quer condenar, meus irmãos. A igreja não está para condenar ninguém. A igreja está, como Jesus, para libertar. Com sua decisão, Jesus institui e restitui a vida desta mulher. Le dá uma nova oportunidade. Le dá uma nova coragem. Aquela mulher saiu com coragem para viver. Uma nova oportunidade para recomeçar. O que importa, meus irmãos, de verdade, para aquela mulher, é este novo começo. Por isso eu tenho que ver na confissão essa nova oportunidade que o Senhor me dá. É como colocar uma folha em branco novamente. Todos nós necessitamos de alguém que nos diga: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Que dificuldade tem de você dizer a uma pessoa que te confessa um pecado, ou que você sabe que tem um pecado? Que problema tem de você lhe dizer: eu também não te condeno? Vai, doravante, não peques mais. Em nome de Jesus, não peques mais. Essa palavra cria vida. Essa palavra cria vida. Essa palavra une. Essa palavra cria amizade. Cria compromisso. Jesus nos torna capazes de aceitar nosso pecado, para que iniciemos juntos uma nova existência reconciliadora. Mas percebamos que existem duas classes de homens, duas classes de seres humanos. Uns pecadores que se julgam justos, e outros justos que se creem pecadores. Em que grupo você está? Nos pecadores que se julgam justos? Ou nos justos que se creem pecadores? A raiz do mal, a raiz da injustiça, está dentro de ti, não está fora. Não olhes para fora, olha para dentro de ti. Se não reconheço isto, nada vai melhorar. Estamos na 5ª semana da Quaresma.
Eu espero que tenhamos feito e continuamos fazendo esse caminho de conversão. Mas, se nada vai melhorar, a quaresma não serviu de nada. Se eu não reinicio novamente minha vida, não adiantou de nada. Estou falando não fale do outro, não olhe para o outro, isso não te faz bem, criatura. Temos a mania de sempre olhar o outro, porque o outro não olha para ti. Você tem que recomeçar para melhorar. Esse texto permanece aberto, sem nada dizer o que aconteceu depois com a mulher. O que aconteceu com a mulher? Voltou a viver. Vocês lembram que Maria Santíssima também passaria pela mesma experiência? E José falou assim: não, eu vou abandoná-la em segredo, porque Maria aparentemente cometeu adultério. Está vendo, criatura? Aparentemente Maria também cometeu adultério, e José, que seguia a lei de Moisés, falou assim: eu não vou denunciá-la porque ela vai ser apedrejada, Deus me livre. E Deus interveio, dizendo: não, José, não faça isso não, porque ela gerou pelo poder do Espírito Santo. Ela terá um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, e etc, etc, etc. Às vezes nós julgamos as pessoas, sabem? Sem saber o projeto de Deus para cada uma. Aquela mulher pecadora foi liberta pelo amor. Sempre gosto de dizer: o amor liberta, o ódio mata. Escolhe o que te faz viver. Sempre escolha o amor. Não condenes ninguém. Não condenes. Ama e você continuará sendo feliz. Obrigado, Senhor, porque na tua presença só me reconheço como pecador. Não sou melhor que ninguém. Sou apenas outro irmão, outro filho que o Senhor colocou no mundo, cheio de fraqueza, de misérias. E com esta fraqueza, com esta miséria, me coloco sempre à tua disposição para ajudar os meus irmãos no processo da transformação e da vivência da vida. Repreende-me, Senhor, quando eu olhe o erro do meu irmão e quisera assinalá-lo, quisera mostrá-lo como um pecador. Senhor, que eu não olhe os defeitos dos outros, os erros dos outros, e sim tuas qualidades, e sim suas virtudes. Ensina-me, Senhor, a me libertar dessa sede, dessa fome de julgar e de condenar. Ensina-me, Senhor, a perdoar, a amar, a servir. Que quando eu encontre tantas mulheres e homens pecadores, que eu saiba viver a tua misericórdia com eles, sempre dar uma nova oportunidade, sabendo que carrego até o fim da minha história neste mundo as marcas do pecado, as marcas da fragilidade, as feridas do mal. Amém.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você que acabou de participar desta meditação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado hoje e sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.